Princesa, a número 1 do seu rádio. Primeiro lugar. Bom dia, cidade. Online com você. Estamos agora com 9 horas e 33 minutos no espaço do programa Bom Dia Cidade, e você pode nos acompanhar também via Facebook da Rádio Princesa. A gente vai falar sobre o combate ao coronavírus, números de contaminados, vacina. Vamos fazer aqui uma passagem a respeito do coronavírus no nosso município. Francismara Zago, que é a secretária de Saúde, e a Carol Senzi, da Vigilância Epidemiológica, são nossas entrevistadas. Eu lembro de você de outros festivais, Francismara. Bom dia. Bom dia, Jorge. Bom dia a todos que estão nos ouvindo na Rádio Princesa, de outros festivais, Quando né, Jorge? Quando eu falo de festivais, é que a gente estava lembrando aqui agora, e lá se vai um tempo em que você se apresentava em festival. Continua cantando? Anos, né? Olha, agora com 3 filhos fica mais difícil, né? Mas eu tenho muitas saudades, foi uma época muito boa da minha vida, desde os 8 aninhos de idade, Desde né? Então... Que legal. E eu lembro do seu pai sempre emocionado vendo você cantar. Ai, que delícia. Abraço ao Jefferson. Oi, Carol, como vai você? Tudo bem? Bom dia, eu tô bem. Tá bem? Bom dia a Tudo todos tranquilo. os ouvintes também, né? Márcio querendo puxar você para torcida do Colorado. Não, o Márcio não vai conseguir dessa vez, né? Gremista e pronto. Nós já estamos com o coronavírus há praticamente um ano, né, Francismara? Numa luta desenfreada para combater, para evitar essa propagação, para minimizar os efeitos dela, né? 10 meses, né? Para ser mais exato. Então, começamos no mês de março de 2020 e quem diria, né? Que estamos quase chegando no mês de março de 2021, praticamente um ano, né? E estamos ainda enfrentando essa situação difícil. Francismara, me parece assim que a coisa está mais difícil, mais complicada agora do que no começo, quando não se tinha muitas informações. O número de contaminados é maior agora? Isso, esse número de contaminados, falando do nosso município, né? Ele é bastante instável, né? Então o número de ativos, justamente pelo número de recuperados que a gente tem também, o número de altas, ele se encontra muito instável. Nós nunca tivemos esse número durante o ano de 2020, né? Esse número que mais de 200 pessoas, né? Chegou a 280 número de ativos no município. Então é um número importante, a gente não pode... a gente tem que olhar com carinho para isso, né? Porque são 275 pessoas, ontem, né? O nosso último boletim, 275 pessoas com a mesma doença no município. Então, é um número bastante importante. E dessas, nós temos pessoas internadas, né? Lutando contra a doença diariamente. Algumas na UTI, outras na enfermaria Covid. Então, é um número assustador, né? Quando a gente pensa que são pessoas que estão contaminadas pelo mesmo vírus. E aí, Carol, é consequência do que esse aumento no número? O pessoal não está se cuidando, perdeu o medo do Covid? Na verdade, são vários motivos, né? O verão, as pessoas também estão cansadas já, né? De todo esse tempo com o vírus circulando. Então, há sim um descuido. Só de sair na rua que você vê um monte de pessoas sem máscara, né? E há um relaxamento também da gente mesmo enquanto pessoa. Nós não temos mais... Ontem até nós estávamos comentando, quando no início da pandemia nós íamos no mercado, nós comprávamos as coisas, chegávamos em casa e higienizávamos tudo, né? Nós tínhamos aquele medo. Hoje em dia a gente não faz mais isso. Às vezes tu entra num comércio, num local, qualquer local tu esquece até do álcool gel, né? Então há sim... um descuido, foi se descuidando as pessoas em si. Se falou muito, Francismara, de que no feriado de que nós tivemos de finados, as pessoas foram para o litoral e acabaram trazendo, porque nós estávamos ali com poucos números de casos confirmados aqui. Era um número baixíssimo. E a partir daí aumentou. O pessoal foi buscar o vírus lá para o litoral ou isso é fantasia, não corresponde à verdade? Olha só, no próprio centro de triagem do coronavírus ali situado no Hélio Ortiz, muitas pessoas falaram, né, durante a consulta que estiveram no litoral catarinense há uns dias atrás. Então a gente acredita que isso também, obviamente, ajudou. Hoje a gente está tendo um reflexo das festas de final de ano, né?
as festas de Natal, de Ano Novo, a gente conta né, uma média de 10 a 14 dias depois, é o reflexo que vem. Então esse aumento ele ainda pode ser consequência disso, né? E é como a Carol colocou, né? As pessoas, houve esse desleixo, no caso, né, por parte da população, a questão de máscara, a questão de álcool gel, aglomeração, esse cuidado que muitas vezes lá em outubro, antes de outubro, quando nós tínhamos um cuidado maior, quando outubro teve aquela queda no número de ativos, as pessoas davam aquela falsa impressão de que o vírus, né, a pandemia está acabando, né, e aí estamos com esse número, né, ainda assustador. Os jovens eles estão mais soltos, mas às vezes eles não pensam, Carol, nessa consequência de levar o vírus para dentro de casa. Não, bem como tu falou, né, eu associo muito a questão verão, né, quando começa verão, eles se encontram mais, vão para barzinhos, vão para jantares, enfim, e não pensam mesmo nessa consequência. Eu tô indo, não, eu não tenho nada, meus amigos não têm nada, mas pode ser um portador assintomático e tá passando esse vírus, eu também posso ser uma portadora assintomática e tá levando para dentro de casa, para os meus pais, para os meus avós, esse vírus, né? Então é isso que a gente tem que ter consciência, toda vez que a gente optar por sair de casa, e ter a consciência de se cuidar, de não evitar aglomerações, porque não é eu somente que tenho risco de contrair, mas quem está ao meu redor, no meu local de trabalho, na minha residência principalmente, né? E para mim pode não fazer nada esse vírus, mas para uma outra pessoa pode levar a sintomas mais graves, né? Você falou aqui no ambiente de trabalho. Pego o Covid, eu comprometo uma equipe toda. Sim, porque de certa forma, por mais que se cuidem, né, que se a gente peça que usem máscara, mas a gente sabe que em algum momento, né, sempre há essa falha de cuidados de higiene, né, há um risco, onde tem uma pessoa com Covid trabalhando, há o risco sim de infectar mais pessoas. Por isso dá importância aqui que eu venho frisar, que ao primeiro sintoma, no primeiro sintoma mesmo que seja único relacionado ao Covid, uma dor de cabeça, uma diarreia, um mal-estar, uma febre, procure o centro de triagem. Se a gente conseguir pegar as pessoas quando elas têm o primeiro sintoma, a gente consegue evitar que mais pessoas se contaminem. Quanto mais a gente vai deixando enquanto passa, eu falo a gente porque a gente se enquadra nisso, né? Quanto mais tu vai deixando para procurar um serviço de atendimento, mais pessoas você vai contaminando. Tá, eu estava pensando aqui o seguinte, eu estava ouvindo aqui que o ouvinte está falando, olha, eu tenho problema de rinite alérgica, eu espirro bastante, eu devo procurar? Ela está pedindo isso, se deve procurar ou não, sabendo que tem rinite. E sabe que isso é uma situação que a gente comentou até para volta às aulas, né? Crianças que têm rinite. São situações específicas, né? Quem já tem a rinite, por exemplo, em uma determinada época do ano, né? Se é um sintoma que sempre tem, que perdura durante determinado tempo e que todos os anos, né? Eu acho que a pessoa ela vai ter que procurar quando ela tem aquela dor de cabeça que alguma coisa diferente. Diferente. Quer dizer, o espirrar normal que você tem, da rinite, você já conhece como é. Se for algo diferente... E Jorge, assim, é importante falar, como a Carol acabou de comentar, muitos jovens, né, a gente tem relatos aqui de jovens que pegaram o vírus, levaram para dentro de casa e acabaram passando para avós, para pais, e os pais acabaram falecendo. A gente tem relatos aqui, né? E essas experiências, então, é uma situação complicada, né? A gente tem que se cuidar para cuidar o nosso próximo. O pessoal está falando aqui sobre medicação preventiva. Existe isso ou não? Olha, Jorge, a gente tem uma nota técnica do município de Xanxerê que fala sobre a questão da medicação. Essas medicações, elas foram compradas, tá? Eu não me recordo exatamente qual mês que foi comprado, mas foi ali no pico da pandemia, em junho, julho, foi comprada toda essa medicação. A hidroxicloroquina, a cloroquina, a azitromicina, a ivermectina. Então, foi comprado um estoque grande de medicações
e tanto as pessoas que receberem a prescrição, elas podem estar retirando, tanto no particular quanto no SUS. Agora, eu como secretária da Saúde, o prefeito, que é o gestor maior, ele não pode obrigar o médico a receitar. É uma conduta médica. Faz parte do código de ética do médico. Então, é o médico junto com o paciente, né, que vai estar discutindo. Então, por mais que que o prefeito é o gestor maior, por mais que a secretária tenha autonomia como gestora, não pode, é contra a lei. Nem o presidente do Brasil conseguiu fazer isso, né? De fazer um protocolo obrigando os médicos. Então, não é Xanxerê que vai conseguir fazer isso. A gente tem essa medicação em estoque para aqueles que necessitarem. Agora, você não pode dar preventivamente. Digamos, eu não tenho sinal nenhum, não tenho sintoma nenhum, eu quero essa medicação. Isso, não, né? O meu organismo, ele não é igual ao seu. Como certo. é que... Será que eu vou... Eu acho que a pergunta até do ouvinte seria sobre isso. Não existe isso. Na verdade, esse tratamento precoce seria na questão objetivo para evitar formas graves, né? Ou vir a ter uma lesão grave e ter precisado do hospital. Pelo que a gente conhece, ele é prescrito a partir do início dos sintomas, né? Hoje, a única coisa que nós vamos ter de prevenção comprovada cientificamente é a vacina. Porque prevenir é você fazer antes do que a doença chegue, né? Então, a gente tem que prevenir para bloquear que a doença aconteça a partir do momento que você tem sinais e sintomas. Por isso se fala em tratamento precoce, mas no sentido de evitar formas graves. Agora, um tratamento para evitar ter o vírus não tem. É a prevenção. Não só vacina, né? Não só vacina, mas como máscara, como mãozinha, álcool gel. Porque água e sabão ainda é melhor que o álcool gel, né? Com certeza. Se você puder fazer o uso do sabão, com água e certeza. sabão. O álcool gel não substitui a lavagem correta das mãos, né? Certo. Agora, com relação à vacina, vocês falaram aqui, a vacina ela vai ajudar, ela será ótima, maravilhosa, mas vai demorar um pouquinho para chegar, né? O que nós temos até agora é uma quantidade pequena que chegou ao município. Isso, é um quantitativo baixo, porém é o começo, né, Jorge? Certo. É o começo de tudo aquilo que a gente esperava, né? E não é porque chegou agora essas doses que nós vamos liberar tudo. Não, né? Não. A gente sabe que toda a população merece, né, e está aguardando, angustiado, essa aplicação das vacinas, mas a gente também não esperava que esse quantitativo fosse tão baixo, né? Então, nós temos hoje mais de 50 mil habitantes em Xanxerê, nós estamos com 480, quase 500 doses aqui para o município, né? Isso já é com um destino para o lar do idoso. Então, tirando isso aí, é 470 doses que a gente tem. E hoje a gente tem mais de 1.500 profissionais da saúde no município, entre público e privado. Por isso é que houve esse consenso de fazer para os profissionais da linha de frente. Aí teve até pessoas que pediram, mas por que fazer para o centro de triagem do Covid? Né? Por que não faz toda para o hospital? Porque o centro de triagem do Covid atende Covid. É lá que o paciente vai, o paciente leve, o paciente moderado, o paciente grave que é encaminhado para o hospital. Então, essa é a justificativa, né? O pessoal está me pedindo aqui com relação a... São 2 doses da vacina, Francismara? Isso, são 2 doses. Uma agora e uma daqui 2 semanas. E vocês vão aplicar a primeira dose e reter essa para a segunda dose, porque pode não chegar uma segunda dose. Não, a segunda dose ela está retida no Estado e é o Estado que vai mandar para nós em 2 semanas. O Estado mesmo vai mandar. Então vamos vacinar essas 400 e tantas pessoas. Isso mesmo. Para a população em geral nós vamos ter que aguardar, porque como o pessoal tem acompanhado os noticiários, não é assim, coloca 3 gotinhas na água e tá funcionando. É um processo delicado até chegar a vacina, né? Exatamente. Até se ter para todo mundo. São fases, né? São fases, assim como a da influenza. Nós estamos numa pandemia e é óbvio que daqui a pouco a fabricação dessa vacina ela vai ser,
né? Vai ser um processo rápido. Porém, a gente tem que ter calma. Nesse momento, ontem também teve pessoas que me pediram, mas por que não nas farmácias? Jorge, por que não nas farmácias? Se a gente colocar essa vacinação para os funcionários das farmácias, a gente vai deixar o pessoal que está na linha de frente realmente, que é a UTI Covid, a enfermaria Covid e o centro de triagem Covid de fora. Porque a gente tem que trabalhar com aquilo que a gente tem. Nós temos hoje menos de 500 doses. Então, a gente vai priorizar aqueles que realmente estão atendendo a linha de frente, que estão atendendo os contaminados. Olha, eu tenho aqui uma centena de perguntas e o pessoal todo aqui, a maioria falando sobre cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina e tudo mais. Esses medicamentos, como você já disse, o município dispõe, né? Dispõe na farmácia central. Nós temos as pessoas, por exemplo, que vão consultar na Dr. Home ou num consultório particular que venha com um pedido médico da cloroquina, por exemplo, ou da ivermectina, com um pedido particular, não tem problema, pode se deslocar até a farmácia central que vai conseguir retirar a medicação. Nós temos em estoque. Que você não pode dar sem a receita. Exatamente, a gente não pode fazer um protocolo obrigando que o médico... porque são medicamentos, né? Desculpa interromper, mas são medicamentos de uso controlado, né? E a gente tem também, por mais que né, eles estão disponíveis, mas a gente tem que seguir as normas da Anvisa para liberação. Então precisa sim de receita, precisa do carimbo do médico, da identificação do médico prescritor da medicação. Certo. Agora, o trabalho de vocês na Secretaria de Saúde é um trabalho que não para, há muito fake news, há muita desinformação também, porque às vezes as pessoas acreditam mais num WhatsApp do que numa informação médica, não é isso? Isso atrapalha o trabalho também. Atrapalha, né, Jorge? Porque a gente tem feito um trabalho durante o ano de 2020 até agora, um trabalho transparente, né? Nós temos aí um sistema que é o Cronos, para deixar realmente a população sabendo de tudo que está acontecendo durante a pandemia, né? E da mesma forma a gente vai fazer com as vacinas. Nós já estamos verificando um sistema onde a população vai poder ver em tempo real, né, a quantidade de vacina aplicada, a nossa curva, enfim, tudo isso nós já estamos para ser realmente transparente com toda a população, que é o correto, né? Mas existe muita fake news, existe muitas conversas desnecessárias, né? Que a secretária está colocando para grupos que não precisa, enfim, são conversas que se a pessoa parar para pensar, esses grupos que hoje estão recebendo foram aqueles grupos, Jorge, que lá no início, quando o Xanxerê fechou, tu te lembra? Lá em março, que fechou 15 dias, são as equipes que não pararam, né? Por mais que a gente sabe que as unidades básicas de saúde também precisam da vacina, né? As outras unidades do hospital, mas a gente tem que priorizar nesse momento quem está na linha de frente do Covid realmente, né? Para a população vai chegar, nós vamos ter que aguardar, não adianta correr aos postos de saúde, eu tenho tal idade, eu vou lá para o posto de saúde, a vacina não está à disposição, isso é importante a gente frisar, né? Não, a vacina não está à disposição, é importante que as pessoas procurem essas informações nos órgãos oficiais, né? Na Prefeitura Municipal, no Facebook da Prefeitura, para que ficam sabendo todas as informações a respeito da própria pandemia, da vacina, quais são os grupos prioritários, né? E num futuro próximo que a gente consiga vacinar todos os xanxerenses. Eu sei, eu tenho muita pergunta aqui, gente. E a gente vai batendo um papo aqui com a Francismara e também com a Carol, porque cada um tem a sua pergunta particular, né? Falando inclusive assuntos sobre Secretaria da Saúde, eu vou encaminhar essas perguntas todas para você, Francismara, e depois a gente vai encaminhando as respostas. Ótimo. Porque são perguntas, algumas de cunho particular, então nós vamos mandar com relação a certas coisas, eu passo tudo para vocês. O importante é que não para o trabalho, né? É 24 horas por dia o trabalho de combate à Covid. Com certeza. Hoje nós temos uma equipe lá no Hélio Ortiz que trabalha 24 horas e quem está à frente desses trabalhos também, né? A gente pode trabalhar 8 horas por dia ali, mas a gente não para, né? À noite, final de semana, é feriado, essa equipe ela não para. Como é que está a situação do hospital? Ainda tem capacidade para atender mais pessoas, por exemplo, na UTI?
Temos ainda? Isso. Hoje nós estamos com 5 pessoas internadas, né? Foi o nosso último boletim Boletim ontem. de ontem. Isso, 5 pessoas internadas na UTI. Na UTI, deixa eu ver, 4 na UTI e 1 na enfermaria Covid. De Xanxerê, né? De Xanxerê, fora... Porque o nosso hospital é regional, tem isso também, que ele atende a região toda, né? Isso, ele atende toda a região, né? Por isso que nós temos, né, esse número grande ali de pacientes hospitalizados, né? Então vem de toda a região aqui para o município. Como é que está o atendimento nos postos? Alguém está me perguntando, os postos de saúde, como é que fica? Por enquanto, os postos de saúde, nós estamos ajeitando todos os fluxos, Jorge. Não vai fechar posto de saúde. Ontem até veio um questionamento se ia fechar posto de saúde. Não vai fechar. As salas de vacina continuam em funcionamento para atender todas as demandas de vacina de rotina, então aquilo que está no Programa Nacional de Imunização. Então as pessoas podem continuar procurando. Estamos ajustando, nós estamos apenas no dia 20 de janeiro, né? São poucos dias muitas coisas ainda para a gente poder desenrolar, né, essas questões de atenção básica, e justamente porque nós temos a vacina, nós temos a questão da pandemia, do Covid, né, então a gente não pode priorizar somente esse atendimento, mas aos poucos nós estamos ajeitando esses fluxos das unidades para ficar bom para a população. Porque apesar do Covid, né, Carol, as outras doenças, elas continuam, as pessoas continuam com diabetes, com pressão. Isso que a gente chama a atenção, né, das pessoas. Não existe só o Covid, né, existem todas as outras doenças que continuam e merecem do atendimento, e chama aqui a atenção, né, principalmente para a população jovem, que além de estar indo para as festinhas e não se cuidando do Covid, para as infecções sexualmente transmissíveis, né, elas continuam por aí, elas continuam aumentando. Então a gente não pode parar e pensar somente em Covid, a gente tem que se prevenir como um todo, cuidar da nossa saúde, né? Então, quem precisa, sim, tem que ir procurar atendimento, os exames, né, principalmente os testes rápidos, que a gente chama das infecções sexualmente transmissíveis, eles continuam espontaneamente atendendo livre demanda. Então, as pessoas têm que, sim, se preocupar consigo mesmo e com a saúde da população. E Jorge, eu acho que é importante falar que a gente avançou bastante, né, aqui em questão da pandemia aqui em Xanxerê. Nós estamos com os laboratórios no final de semana em espécie de plantão, né, esquema de plantão, para atender a população. Todas as pessoas que têm sintomas, elas podem se dirigir ao Hélio Ortiz, 24 horas por dia. E a pessoa, ela já vai sair com o dia do exame para fazer, seja ele PCR pelo LACEN, seja pelos nossos laboratórios credenciados, sem as pessoas ter que gastar, né, do seu bolso. O município, ele tem esse credenciamento. Então, a questão da própria medicação, né, e que foi comprado esses kits, essas medicações nós temos em estoque para atender a população também. Então, comparando com outros municípios, graças a Deus, Xanxerê está bem à frente, né? Muita gente aqui fazendo perguntas, inclusive sobre posto de saúde. Eu vou te fazer uma aqui, uma última pergunta. Posto de saúde do bairro Taca, já tem ideia de quem vai atender lá? Alguém está me pedindo? Teremos médico semana, quem vem pro bairro Taca? Isso, Jorge, assim, ó, é um período de transição. Eu costumo dizer que esse período aqui de janeiro, dezembro, janeiro, ali fevereiro, até a gente ajustar tudo, acho que é o período mais difícil que a gente tem. Por quê? Porque é uma época de férias, é uma época que os enfermeiros normalmente solicitam férias, os técnicos, os médicos, né? E aí a gente tem toda aquela questão da RH, que tem gente que está 2, 3 férias vencidas, precisa tirar, aí fica um posto descoberto. Então, a gente tem que ter calma, sim. As questões de urgência, elas podem ser encaminhadas para o hospital. Nós já temos um enfermeiro que vai atender no bairro Taca, assim como o enfermeiro que estava no bairro Taca, ele vai para o meu lugar lá na vigilância epidemiológica, entendeu? Então, esses ajustes a gente está fazendo gradativamente. Fazendo o que dá para fazer, está sendo feito. Exatamente. A intenção não é perseguir ninguém, a intenção não é ficar mudando ninguém, mas a gente precisa fazer esses ajustes. Tá certo, então. Olha, eu poderia ficar a semana conversando com vocês aqui. Vou repassar as perguntas que foram feitas. Carol, foi um prazer te receber aqui. Obrigada.
de poder ter essa oportunidade de trazer mais conhecimento e informação para a população, estamos sempre disponíveis. Acima de tudo, as pessoas precisam se cuidar, né, Francismara? Fazer a sua parte, cada um. Isso, é aquela coisa, né? Nós estamos todos no mesmo barco. Se afundar, vai afundar todo mundo. Então a gente precisa, sim, se cuidar e cuidar do nosso próximo. Obrigado pela presença. Obrigada, eu que Valeu. agradeço e estamos à disposição, Jorge. Francismara Zago, nossa secretária de Saúde, e também Carol Senzi, da Vigilância Epidemiológica do município.